de posicionamento. E para falar sobre posicionamento, eu quero chamar minha amiga Fê Albuquerque. Vamos recebê-la aplaudindo. Eu acho que eu vou usar. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá falar de posicionamento então, né? Mas antes eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Fê Albuquerque, eu tenho 39 anos, eu me converti com 14 anos, então sou uma discípula amada do Senhor. Eu tenho uma filha de 15 anos, uma filha de 9 anos, a Nicole e a Manuela, sou casada. E o meu propósito também é viver para o reino e usar o empreendedorismo para isso, né? Então, me sinto em casa, me sinto muito feliz, né, de estar aqui com vocês hoje, porque os nossos propósitos eles se conectam. Aqui eu coloquei um pouquinho de um resuminho da minha vida. Eu empreendo, então, há 19 anos. Eu tive só uma experiência CLT na minha vida. Então, logo que eu comecei, eu já me apaixonei pelo empreendedorismo. Acredito que foi pela primeira experiência que eu tive mesmo de trabalho, onde a minha chefe, no caso, ela era muito empreendedora. E ela me inspirou muito naquele negócio, e aquilo gerou em mim um amor muito grande pelo empreendedorismo. Então, logo novinha ali, eu iniciei na farmácia que eu trabalhava com 17 anos, não tinha nem 18. Lembro que ela abriu uma exceção ainda para mim, de tanto que eu incomodei, que eu falava que eu queria aquela vaga, eu queria trabalhar lá. Então, comecei a trabalhar e logo cresci lá dentro, acabei fazendo o site dela, na época em HTML, tinha que aprender a programar, não era fácil que nem era hoje, né? Mas eu muito curiosa e fui me apaixonando cada vez mais por essa história. Depois disso, eu cursei fisioterapia, acabei fazendo 8 anos estudando fisioterapia, mas não me formei, porque acabei casando e engravidando cedo, e acabei virando total para marketing. E por que eu virei para marketing? Porque, na verdade, o marketing sempre esteve dentro de mim. Essa história de fazer site, de querer vender, querer ajudar aquela empresa na parte comercial, ter resultados, isso sempre fez parte de mim. E eu não sabia. Mas chegou um momento que eu descobri, e eu fui estudar marketing, né? Fiz a faculdade, fiz pós-graduação, e até hoje eu não paro, né, de fazer cursos e me especializar, porque essa área, principalmente das redes sociais, que é a área que eu atuo mais, é uma área que muda da noite para o dia, né? Quem lida aí com o Instagram sabe que o algoritmo, ontem ele estava uma coisa, hoje ele está outra, e a gente precisa se atualizar cada vez mais. Hoje eu tenho uma agência especializada em redes sociais, então há 10 anos eu já trabalho com redes sociais, já atendi todos os segmentos possíveis em redes sociais, e a nossa empresa atende mais de 30 clientes no Brasil e nos Estados Unidos também. E por que eu escolhi falar e trabalhar com posicionamento? Porque a agência começou entregando somente posts e legendas para os nossos clientes, aquele material básico aí que vocês sabem, e eu vi que algo estava faltando ali naquele momento. Eu não sentia tanto resultado, eu via que às vezes aqueles materiais só eram postados ali, mas a empresa não crescia, não acontecia nada demais, e eu entendi que tinha alguma coisa errada ali. Foi aí que eu decidi reunir empreendedores e começar a falar com os empreendedores. Olhar para eles e falar, tu também precisa aparecer, tu precisa fazer parte da tua rede social, tu precisa te posicionar. E eu lembro que, na época, muitas pessoas falaram assim, Fê, tu vai dar a receita do bolo para as pessoas. As pessoas não vão mais contratar a tua agência e elas vão fazer por conta. E eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que se o empreendedor tivesse um resultado, para mim ia ser melhor ainda. E naquela época, 10 anos atrás, nem tinha o Instagram ainda da forma como é hoje, então era lá no Facebook que a gente fazia as publicações mais comerciais. As pessoas tinham muito essa dúvida e começavam a falar
que eu não deveria, então, ensinar. Mas eu sempre acreditei muito nisso e eu acredito que, como os pastores já falaram aqui antes também, a gente tem um propósito, não é só a nossa empresa. E eu olhava para as empresas dos meus clientes e pensava assim também, não é só a empresa dele, ele precisa sim de posicionamento. E, graças a Deus, nesse tempo todo, a gente, pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, por tudo que Deus planta na nossa vida e a gente consegue transbordar na vida dos clientes, muitos conheceram a Jesus também, a partir do nosso trabalho. Então, eu escolhi trabalhar com posicionamento por isso, porque a gente precisa estar no digital, porque o digital é um canal muito grande para a gente expandir a nossa mensagem, e muitos de nós aqui estamos calados em um canal onde a gente pode ser bênção e está mostrando o nosso propósito para o mundo. Essa frase é a frase de Bill Gates que fala: em alguns anos vão existir 2 tipos de empresas, aquelas que fazem negócios na internet e as que estão fora dos negócios. E essa é uma realidade já nos dias de hoje. E se a gente for pensar na próxima geração que está vindo, vai ser mais ainda. Eu até brinco com a minha filha de 15 anos e eu digo assim, tu nem sabe o que é pegar um telefone e pedir um gás, né? Eu falo para ela, porque não tem isso. Eles não ligam, é uma outra tendência de consumo, tudo é digital, tudo é aplicativo, é iFood. Então, a gente tem que se ligar que essa geração são os nossos clientes daqui para frente. E como que a gente está se posicionando, como que a tua empresa está se posicionando nas redes sociais? Eu acredito que posicionamento é a junção de mentalidade mais estratégia. Nunca é só um post, nunca é aquela publicação das redes sociais que você está pedindo lá para alguém fazer, ou você mesmo está fazendo, porque ouviu dizer que aquele post que deveria postar, que deveria estar presente nas redes sociais. Tudo começa com a mentalidade. A gente precisa entender que a nossa forma de pensar, as nossas crenças também influenciam na hora da gente se posicionar nas redes sociais. Às vezes essa nossa mentalidade, ela atrapalha. E às vezes a gente acha que, não, mas o que eu sei é tão pouco, ou a minha experiência com Deus, por que eu vou estar expondo nas redes sociais? Por que eu vou estar falando que eu sou cristã? Por que eu vou estar me posicionando? Só que ali é um canal muito grande para a gente expandir a nossa mensagem e realmente conseguir mostrar aquilo que Deus já fez em nós. Estratégia. A gente precisa entender o mundo digital. Como eu falei antes, não é só postar, não é só estar lá de qualquer maneira. Existe um passo a passo, existem coisas que funcionam e coisas que não funcionam, e muitas vezes a gente está perdendo tempo nas redes sociais. A gente fica lá olhando, fica vendo as outras pessoas postando, vê tudo que está acontecendo ali, mas a gente, além de perder tempo e não está se dedicando à nossa empresa, a gente não está fazendo o que deveria, não está ali se posicionando, mostrando que a gente vende, mostrando que a gente acredita e fazendo, sim, a diferença na vida das pessoas através da rede social. Esse iceberg aqui, ele resume muito bem a questão de mentalidade, estratégia e posicionamento. Lá em cima, lá na ponta, é tudo aquilo que as pessoas querem sobre o digital. Elas querem estar no digital, elas querem ter seguidores, elas querem ser reconhecidas, querem vender pela internet, elas querem posts no Instagram, ter autoridade. Então, tudo aquilo ali que está acima da superfície são coisas que nós, como empreendedores, desejamos a respeito da internet, das redes sociais. Só que tem algo muito mais profundo e que faz toda a diferença na hora de se posicionar, que é o que está abaixo aqui. Mudar a mentalidade sobre as redes sociais, não ter preconceitos, porque muitos de nós ainda temos preconceitos com a rede social, acha que só tem coisa ruim, que lá não é lugar de eu que sou cristã, Deus o livre eu estar lá, né? Mas tu não está lá para fazer a diferença. Enquanto pessoas estão lá precisando do nosso posicionamento, da nossa palavra, da nossa experiência, daquilo que Deus nos deu.
Ter constância, muitas pessoas acham que é só postar uma vez, fazer uma vez, ou fazem uma estratégia uma vez na vida, não deu certo, não, eu já tentei, eu já postei, não deu certo, mas não analisam o que deu errado, qual foi o ponto ali que não estava correto e desistem. Abrir mão do ego e da soberba, isso é algo que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas isso existe muito nas redes sociais. A gente acaba achando que, mas porque eu não tenho tantos seguidores, ou porque eu não sei falar, nem vou fazer uma live, nem vou fazer um post. No fundo, é algo ali que a gente está sendo soberbo e não quer compartilhar aquilo que a gente tem. Outra coisa importante, estar disposto a aprender. Gente, redes sociais, posicionamento no digital muda a toda hora. São coisas novas, são coisas que não adianta a gente fazer um curso uma vez na vida, nunca mais estudar nada sobre isso. É algo que, às vezes, de uma semana para outra, uma estratégia já não funciona mais. E a gente precisa rever, precisa estudar. E todo empreendedor precisa saber um pouco disso. Não é mais uma questão de escolha. Não, deixa o digital, que o digital está ali, paradinho. Não, gente, é como qualquer rotina da empresa de vocês. Isso precisa existir, isso precisa ser olhado. E não só Instagram, Google, site. Será que a casa digital de vocês está arrumada para receber os visitantes? A gente cansa de entrar em Google, cansa de entrar em site, que o telefone está desatualizado, que o endereço não está mais. E aí o empreendedor vai lá e fica reclamando que não tem venda. Mas é claro que não vai ter venda. O nosso cliente fez uma jornada de compra e chegou lá e está tudo bagunçado, tudo desorganizado. E não tem como mesmo. Ele vai entrar ali e vai ver que não tem nada e vai sair fora e vai ir para uma outra empresa que esteja organizada. Então, ali a gente precisa estar disposto a aprender. É um canal, e é um canal muito grande, tanto para a nossa vida pessoal, como daqui a pouco pastores, líderes, pessoas comuns que tiveram uma experiência com Deus e querem usar o seu Instagram também para realmente ser diferença. O nosso negócio pode ter um Instagram muito legal, pode ter um site muito legal, que vai passar uma imagem que realmente as pessoas vão entender que é uma empresa que tem credibilidade. Então, tudo isso a gente precisa cuidar. Outra coisa que está embaixo aqui é dedicar tempo e energia. A gente precisa dedicar, então, tempo para isso. Muitos empreendedores falam, Fê, mas eu não tenho tempo para as redes sociais. Eu não tenho tempo, eu quero contratar alguém, eu terceirizo, deixa que ele faz. Mesmo você terceirizando, tem que saber o que está sendo feito. Antes de terceirizar, você precisa, no mínimo, ter os conceitos básicos, senão as pessoas vão te enrolar, não vão entregar o trabalho correto e você vai ficar patinando ali na questão das redes sociais. Então, dedique, pare um tempo e aprenda sobre redes sociais. A gente tem tanta informação hoje em dia, a gente pode buscar um pouco mais, sempre, para ficar bem nesse sentido aqui. Largar a postura de coitadismo. Isso é muito importante. Roubei o termo do Ismael, que gosta de falar sobre coitadismo. Então, geralmente as pessoas ficam, mas eu não sei fazer vídeo, mas é que eu não tenho um cenário bom, eu não tenho um celular bom, eu não consigo. Essas posturas não adiantam aqui. A gente precisa fazer o melhor com aquilo que a gente tem e a gente precisa começar de alguma forma, dar o primeiro passo no digital. Gente, não é fácil, a gente sabe que não é. Eu não vou vir aqui falar para vocês que é mil maravilhas, que amanhã a gente está postando e se posicionando nas redes sociais. Não é, mas a gente precisa entender que isso é importante tanto para nós como pessoas, quanto para a nossa empresa. Para a nossa igreja, para o nosso ministério, é muito importante. Vocês já pararam para pensar quanta gente que está na internet esperando ouvir uma palavra? E às vezes a gente não está ali porque a gente está se achando, isso não é lugar para mim não, ali só tem porcaria. E aí a gente sai dali e não vê que é um lugar de evangelismo, não vê que é um lugar onde o reino pode ser estabelecido ali na vida daquelas pessoas. Então a gente tem que parar com isso
e começar a entender, enxergar as redes sociais de uma forma diferente. E também a gente precisa saber renunciar e abrir mão, que está ali também na parte de baixo do nosso iceberg aqui. Saber renunciar e abrir mão é muito importante no posicionamento. A gente não pode querer falar com todo mundo e querer ter todos os clientes do mundo. Não precisa. A gente pode ter um Instagram que nem é tão grande assim, mas que tem pessoas que compram o nosso produto e o nosso serviço. Ou pessoas que nos seguem e seguem a nossa mensagem, mas que estão ali verdadeiramente engajando. Então, a gente tem que entender isso, que a gente precisa aprender a abrir mão. O que significa se posicionar? Poderia trazer aqui vários conceitos para vocês, de autores, do branding, do marketing, que falam sobre posicionamento, principalmente Kotler, Al Jacques e Jack Trout, que falam sobre isso, mas eu não vou trazer conceitos para vocês, eu vou resumir aqui como a posição que a gente ocupa na mente do cliente. É como se fosse um ranking na nossa cabeça. Quando a gente precisa de alguém, de algum produto ou serviço, o que acontece? A gente automaticamente lembra de algumas marcas ou pessoas para entrar nesse lugar que a gente quer. Vou dar um exemplo aqui agora que vai ficar bem bom. Desculpem o exemplo antes do coffee, mas eu acho que agora a gente vai conseguir entender bem. Digamos, é só uma suposição, tá? Que a gente está com fome e que a gente queira muito comer um hambúrguer agora, tá? Não sei se é verdade. Olha só, no momento que eu falei isso, parem para pensar agora é um exercício mesmo, tá? Quais marcas de hambúrgueres, se vocês pudessem escolher agora sair daqui e comer um hambúrguer, qual marca de hambúrguer você comeria? Onde você iria? Hã? O que tu falou? Alguém quer falar? Madeiro? Koala? Onde é que é isso, Mel? É que eu não estou por aqui agora, eu não estou sabendo dessas coisas, depois tu me fala, tá? Ó, ouvi Madeiro, o que mais? McDonald's, o que mais? Mais um só. Burger King. Pronto, fechou. Ó, coloquei uns aqui que veio na minha cabeça, tá? Como eu sou de Canoas e lembrava do Mr. Jet, ali eu lembrei do Mr. Jet. Mas aqui, para mim, primeira opção sempre é Madeiro. Só se naquele dia eu tô meio apertada, daí eu vou no outro. Então, assim, se fosse para escolher, o primeiro mesmo, para mim, seria o Madeiro. Depois, o Mr. Jet, que é bem bom lá de Canoas, que vem as batatinhas dentro do hambúrguer, assim, muito bom. E em terceiro, o Mac. Mas o Mac daí vai depender da situação. Se eu tiver, sei lá, de madrugada, voltando de algum lugar e estou com muita fome, é só ele que tem o drive, então vai ter que ser ele mesmo, né? O que é isso, gente? É uma brincadeira que eu trouxe para vocês, só que isso acontece toda hora, sempre com os nossos clientes e com as pessoas que a gente conhece, não só comercial, tá? Porque, por exemplo, para o Ismael escolher as pessoas que estariam aqui hoje, o que é que ele pensou? Financeiro, quem eu vou chamar? Ah, posicionamento, quem eu vou chamar? Ah, olha só, eu preciso de um dentista, onde que eu vou ir? Ah, aquele, ali, ó. Isso aí. Então, isso acontece o tempo todo. Não é só com hambúrguer, não é só com um sapato, não é só com uma loja de roupas, né? Alguém falou aqui que tinha uma loja de roupas. É com tudo. E por que a gente precisa, então, se preocupar com posicionamento? Porque a gente tem que estar posicionado na mente do nosso cliente para que ele lembre da gente. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente simplesmente se posiciona na mente do nosso cliente? Acontece com você e acontece com o seu negócio o tempo todo. Se você não for lembrado nas opções na sua categoria, você não está se posicionando na mente das pessoas. E não adianta ficar bravo. Às vezes a gente fica assim, puxa vida, eu estou numa roda de amigos aqui, precisavam de um dentista.
ficaram perguntando e eu ali na roda de amigos e não me indicaram. Você não está se posicionando. Não adianta a gente ficar no coitadismo, no vitimismo, não me indicaram, não fizeram. Você não está fazendo o seu trabalho de posicionamento. A gente precisa saber se vender, sim. A gente precisa mostrar aquilo que a gente faz, sim. Eu lembro que eu participava de um grupo de networking lá em Canoas, e era um grupo de mulheres, de negócios. E vai e vem, tinha bem na época da agência, assim, eu ainda não estava bem posicionada como posicionamento nas redes sociais. Eu fazia de tudo. Fazia o site, identidade visual, fazia tudo. E eu lembro que numa das reuniões, as pessoas estavam organizando palestras e falaram assim, quem que a gente vai chamar de redes sociais? E eu ali na mesa. E eu, tá bom. E nada. Fulana, vamos trazer de longe, nananã. E eu ali, esperando. Nada, não veio meu nome. E eu ficava chateada, vou falar para vocês de verdade. Eu falava, puxa vida, eu estou aqui almoçando toda semana, estou aqui me dedicando, e nem para me chamar para falar sobre isso, que é algo que eu vivo isso, que eu atendo vários clientes, tenho cases aqui para falar, nem para isso. Não, mas por quê? Eu que estava errado. Eu que não me posicionava. Eu que fazia de tudo. Eu fazia desde cartão de visita, site, folder, tudo que precisava. Não sabia dizer não sabia me posicionar. Então, como é que eu queria que a pessoa lembrasse de mim na hora de fazer redes sociais? Estava totalmente errada, não estava me posicionando. E isso acontece muito com a gente. A gente precisa, por isso que eu disse que a gente precisa escolher, a gente precisa renunciar, a gente precisa entender aquilo que a gente é bom, aquilo que tem a ver com o nosso propósito e fazer com que as pessoas vejam isso, a nossa melhor versão, os nossos resultados, aquilo que realmente muda a vida das pessoas e que Deus vai ser glorificado também através do nosso trabalho. Muitas vezes você pode ser até lembrado e reconhecido no mundo offline, mas no digital online ainda não é ninguém. É forte essa frase, né, gente? Ainda não é ninguém. Mas isso acontece muito, principalmente com uma geração um pouco mais antiga que acha que é bobagem estar no digital. E é uma lástima, porque são pessoas que têm muito conteúdo, são pessoas que poderiam estar ali fazendo lives todos os dias, poderiam estar ali mudando a vida de pessoas muito mais do que às vezes a gente reúne numa igreja ou numa reunião como essa. Aqui a gente acha, nossa, 100 pessoas são muito. Na internet a gente fica pensando assim, nossa, só 100 seguidores, que horror. Que horror essa página. Gente, são 100 pessoas, são 100 almas, 100 vidas que estão ali que a gente pode realmente fazer a diferença. Então, se você é relevante já no offline, na vida real, pense bem se você não está perdendo tempo em estar aqui e está realmente transformando a vida das pessoas, tanto no seu pessoal como no seu negócio também. Aqui eu vou trazer para vocês alguns benefícios do posicionamento. Mas por que é importante, então, a empresa ou a gente se posicionar? Um primeiro ponto bem importante é a questão da clareza. A clareza gera indicações. A clareza faz com que pessoas olhem para a gente e nos vejam também como referência naquela área. E isso é muito comum, a própria família, às vezes, não saber o que a gente faz. E se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ver. Perguntem para pessoas próximas assim, fulano, o que eu vendo? O que eu faço no meu serviço? Vocês vão se surpreender, porque às vezes nem as pessoas, porque nem você sabe explicar o que você faz. Vocês já viram aquilo que a gente chama de pitch de elevador? Que é quando a gente precisa ter, em 1 minuto a gente precisa resumir o que a gente faz? Às vezes a gente fala com pessoas tão enroladas que tu pergunta assim, fulano, o que tu vende? A pessoa para e fala, pois é, porque tu sabe, antes eu vendia tal coisa, mas agora eu estou fazendo tal coisa. E começa a te contar um monte de histórias e no fim das contas, tu ainda não descobriu o que a pessoa faz. Esse tem que ser um exercício para nós. A gente tem que saber falar em 1 minuto aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vende, qual é o nosso objetivo em relação ao nosso trabalho, ao nosso propósito. Então, já fica aí a dica para vocês escreverem isso aí em 1 minuto, tá?
Porque a clareza gera mais indicações. Se eu sei que o Ismael é especializado em liderança, eu estou atendendo um cliente que está com algum problema na empresa de liderança, qual o nome que vai vir posicionado na minha mente em primeiro lugar? Qual? Ismael. Eu? Ah, legal, ó, viu? Isso aí. Lá em Balneário ele já alcançou um cliente porque ele veio na minha mente. Foi essa pessoa que está se posicionando como liderança. Agora, se o Ismael fosse confuso na questão do posicionamento deles, eu indicaria ele? Não indicaria ele. Gente, isso está acontecendo com vocês no negócio de vocês. É isso que acontece. E a gente fica bravo. Mas por que a pessoa não me indicou? Por que a pessoa... Ela nem sabe que tu vende isso, ela nem sabe que tu está te especializando nisso. Então, se posicione para que você consiga também ter indicações. Você será referência no assunto categoria, a procura aumenta, você vai começar a atender fãs e não clientes, que tem uma diferença bem grande, porque o fã é aquele que te admira, que te segue, não necessariamente ele está comprando toda hora, mas ele está te indicando, ele está ali contigo. E você vai trocar querer vender por as pessoas terem o desejo de comprar. Gente, é muito diferente querer vender e gerar o desejo de compra no cliente. Eu vejo pessoas, principalmente no Instagram, fica mandando lá no direct propaganda. Quem já recebeu propaganda no direct? É chato, né? Porque às vezes a gente nem quer comprar aquilo. A gente não falou que está interessado, a gente não abriu a porta, não disse sim para a pessoa invadir e mandar uma propaganda. É muito chato. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se posicionar a tal ponto que a gente vai gerar uma vontade na pessoa de consumir o nosso produto ou serviço. Os nossos conteúdos são focados e estratégicos. Quando a gente se posiciona, não é qualquer coisa que a gente posta. O nosso feed é pensado. Tudo que a gente posta no Instagram, a gente pensa, será que é essa a melhor versão do meu produto ou serviço? Será que essa é a melhor mensagem que eu poderia colocar ali? Será que é a melhor frase que define o meu trabalho? É algo pensado, porque a gente sabe que quando a pessoa chegar ali, ela vai ter uma sensação boa e ela vai ficar, ela vai permanecer para ver os nossos conteúdos. E a falta de posicionamento, o que acontece quando a gente não se posiciona? É literalmente uma bagunça, é aquilo que eu falei, a pessoa nem ela sabe o que ela vende, nem ela sabe aquilo que ela quer colocar ali. E ela acaba gerando excesso de informações, confusões. Muitas vezes coloca no feed aquele produto que é um abacaxi, que é algo que ela não quer vender. Mas como ela vendeu semana passada, ela vai lá e posta. No meu caso da agência, eu brinco que o meu abacaxi era o cartão de visita. Porque eu já tinha todo um processo de agência de redes sociais e às vezes vinha um amigo e falava, Fê, faz um cartão de visita. E eu ficava, eu vou fazer, coitadinho, eu vou ter que ajudar. É sempre assim, né? Pensava, não, eu vou fazer. Parava o processo da agência para fazer o tal do cartão de visita. Não dava lucro, era uma incomodação, a equipe ficava assim, super irritada porque tinha que parar para fazer um cartão de visita. E eu me peguei postando sobre o cartão de visita que eu fiz. Daí um dia eu olhei aquilo e falei, olha só, é ruim fazer cartão de visita e tu está postando que tu está fazendo cartão de visita? Não faz sentido. A gente tem que postar aquilo que a gente quer vender. Então, quando a gente não se posiciona, a gente faz essa bagunça. A gente posta o que a gente não quer vender, aquilo que nos traz lucratividade a gente não posta, e aí não tem resultado. Falta de interesse, falta de indicações, você não será lembrado, e aí não adianta ficar chateado, porque as pessoas não vão lembrar da gente. O engajamento é baixo, porque ninguém está curtindo realmente aquele conteúdo, pouco retorno financeiro, e atrai clientes que querem preço. Gente, clientes que só querem preço, ele vem por preço e ele vai por preço. A gente tem que aprender isso de uma vez, porque isso é uma das coisas que mais atrapalha no empreendedorismo. A gente não saber precificar o nosso trabalho, não dar valor, não se posicionar. Você sabe a dor que a dor que a gente fala, o sacrifício, que é realmente trabalhar,
ir lá, comprar os produtos, ou quando é o serviço, quando é a nossa hora, quanta coisa a gente deixa de fazer para empreender. Às vezes, a gente não está com a nossa família, poderia estar, mas a gente está ali com aquela pessoa. E por que a gente tem tanta dificuldade de precificar certo? De realmente não entrar na onda do cliente que diz, mas o fulano tem por tal valor. Não dá, a gente precisa se posicionar, precisa saber o teu custo, o teu limite de desconto, aquilo que tu pode fazer, aquilo que tu não pode fazer. Isso é posicionamento também. E aqui vem uma frase que eu gosto muito, que é: até quando eu não me posiciono, eu estou me posicionando. E isso serve para absolutamente tudo. Quando a gente não se posiciona, já é um posicionamento. Então, você não está usando suas redes sociais para viver o propósito de Deus na sua vida, você já está se posicionando. É uma escolha. É algo que a gente já decidiu. Mas pode ser mudada, né? Ainda bem. Só que a gente precisa entender isso. E serve exatamente para tudo. A gente não está se posicionando na nossa empresa, a gente já está se posicionando. Porque enquanto a gente não se posiciona, outra pessoa ocupa o nosso lugar. Outra pessoa ocupa o lugar que seria teu na mente do nosso futuro cliente. Então, a gente tem que entender isso e conseguir mudar. A tua falta de posicionamento pode estar atrasando o processo de alguém. Não é sobre nós. Aqui, eu vou pegar um pouco mais na questão na nossa questão como cristãos, já que a gente está aqui nesse ambiente, né? A gente precisa entender que não é sobre nós, sobre a nossa vergonha, a nossa timidez, não é sobre a nossa história, não é sobre a nossa dificuldade de gravar vídeo, não é sobre a nossa falta de tempo para fazer isso, mas é sobre as pessoas. A gente pode estar atrasando o processo na vida de alguém. Então, a gente precisa entender que tudo que Deus nos deu, todas as nossas experiências, as nossas dores, tudo que nós já passamos e já vencemos com Deus, é algo que Deus deu só para nós. É aquela dor, é aquela situação específica que só a gente passou. E é isso que precisa ser usado para tocar a vida das pessoas, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e a gente ganhe outras pessoas para Jesus também. Daí a gente vem aqui e fala, a gente falou sobre renúncia, sobre escolhas, e eu gosto muito de dizer que toda escolha é uma renúncia. Você sempre vai perder algo, sempre. Escolha o que você quer abrir mão. Como eu falei ali antes de produtos, de serviços, a gente não consegue falar com todo mundo, a gente não consegue ter todos os tipos de clientes do mundo ou todo tipo de seguidor do mundo. A gente precisa sim segmentar. A gente precisa entender com que público a gente quer falar. E no digital tem uma particularidade que a gente precisa ser especialista. A gente então tem que entender isso, a importância de ser especialista. E para isso eu trago um case para vocês aqui, que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma mentoria somente para profissionais da área da saúde, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos. E a parte da publicidade médica é algo muito restrito. A gente tem várias palavras que a gente não pode usar nas redes sociais, várias expressões, vários tipos de imagem. É muito delicado falar sobre isso. E eu quis chamar uma especialista para dar essa aula sobre código de ética, publicidade médica, mas que fosse advogada. E eu comecei a buscar nos meus contatos, os advogados que eu conhecia, comecei a procurar no Instagram, comecei a colocar hashtag direito médico, código de ética, e todos os que eu conhecia pessoalmente, eu entrava no Instagram e estava assim, civil, trabalhista, familiar, todas as áreas do direito. E eu, meu Deus, será que ninguém vai falar aqui sobre o que eu quero? Código de ética na publicidade médica? E, para minha surpresa, eu encontrei a Fernanda, que ela mora em Chapecó. Mas por que eu encontrei ela? Alguém tem uma sugestão aí? Por que eu encontrei ela? Especialista em código de ética. Ali o primeiro post dela, ali, ó, publicidade médica.
Ela se especializou, ela simplesmente abriu mão, renunciou. Ela é advogada, ela poderia atender outras áreas também, mas ela abriu mão de tudo isso para construir uma carreira, principalmente no digital, e ela hoje tem uma carreira muito sólida, fez cursos, dá mentorias para médicos, para consultórios, para clínicas, porque ela abriu mão, ela simplesmente ignorou todo o resto que ela sabia e colocou aqui no Instagram, bem focado para a área dela. E o que isso acontece? Isso gera aquilo que eu falei para vocês, mais indicações, mais procura, mais convite para palestras, faculdades convidam ela para dar uma aula, porque ela realmente é especializada nesse assunto. E muitas vezes, aquilo que eu falei da pessoa ser boa no on, mas não é boa no off, é porque a pessoa ela realmente sabe muito, ela tem experiência, ela é uma pessoa que já teve vários cases na vida dela, mas ela não consegue fazer isso aqui. Ela vem aqui para o digital e ela quer colocar tudo que ela faz, tudo que ela sabe. E não é assim. Aqui a gente precisa escolher, determinar o nosso público e conseguir mostrar para ele tudo que a gente faz. E aí tem também algo que eu gosto de falar, que é a questão da posição e do posicionamento, que são coisas diferentes. Algumas pessoas têm a posição, mas não têm o posicionamento. Vou repetir essa frase, bem devagar. Algumas pessoas têm a posição, um cargo, algo importante, mas não têm posicionamento. Outras ainda não têm a posição, mas já têm posicionamento. É aquela pessoa, aquele estagiário, aquele funcionário que começou e tu já olhou para ele e disse, nossa, esse vai dar um chefe bom, esse vai ser bom. Por quê, gente? Ele se comporta já, ele já tem a postura da posição. E muita gente tem a posição e não tem o posicionamento. E aí eu trouxe para vocês uma história conhecida de alguém que sempre teve posicionamento antes de ter a sua posição. E se a gente for falar do rei Davi, primeiro ele passou pelo processo. E ele passou pelo processo com um coração ensinável, com muita coragem, e por isso que ele chegou lá no posicionamento. Então, na posição. Ele foi tendo a postura e conseguiu ser rei. Mas primeiro teve o urso, e depois teve o leão, e depois ele matou o gigante, para depois ser rei. Quanta gente que vocês conhecem que querem lá, querem ser reis, mas não suportam o processo, a jornada. Não querem não querem matar o urso, não querem matar o leão, não querem nem sequer ver o gigante, mas ali a coroa eles querem. Então a gente precisa entender que posicionamento também é suportar o processo, é viver a jornada. E se a gente for trazer isso para as redes sociais, não é fácil, como eu falei para vocês. Quem tem rede social aqui sabe e vive isso no dia a dia, nem sempre a gente está a fim de gravar um conteúdo, de fazer uma live, postar a foto do nosso produto. Não é fácil, mas ter muitos seguidores e chegar lá em cima, todo mundo quer. Então, isso é uma reflexão para nós, que o posicionamento leva a uma posição. O que vem primeiro é o posicionamento. Prepare-se e suporte os processos. É a parte mais importante disso que a gente está falando aqui. Mas algumas coisas acontecem que podem impedir o nosso posicionamento. Medo da exposição, medo da crítica, medo do julgamento, o perfeccionismo, que é diferente de excelência, né? O perfeccionismo é uma idealização, é aquilo que a gente coloca na nossa mente, mas esse vídeo tinha que ser assim, eu tinha que ter um cenário maravilhoso, eu tinha que ter o celular daquele, o mais top, eu tinha que ter um produto X, senão eu não consigo fazer esse vídeo. Isso é uma idealização. O que é excelência? É fazer o melhor com aquilo que tu tem agora. O que tu tem agora nas tuas mãos? A gente precisa olhar o que a gente tem, o que Deus nos deu agora,
para a gente poder fazer o melhor nas redes sociais. Isso não quer dizer desleixo, quer dizer que a gente vai começar de alguma forma. A gente precisa começar. Depois a gente vai aprimorando, 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 até conseguir estar num grau bem alto, mas nunca perfeito. Porque o perfeito, a perfeição aqui nesse sentido, ela trava. Quem aqui já deixou de postar alguma coisa, já gravou um vídeo, já fez alguma coisa e não postou porque não achou bom? Levanta a mão. Olha só, olhem para o lado, gente, sério. Fiquem com a mão assim, olhem. É real, isso é muito real. O perfeccionismo, ele faz isso com a gente. A gente simplesmente trava e não faz mais nada. Só que daí o que tu podia ter feito, que era uma coisa sim, um pouco mais simples, sim, menos sofisticada, poderia vender, poderia transformar a vida de alguém se a gente levar para o âmbito mais pessoal, e a gente não faz. A gente fica ali querendo sempre o algo mais. E a comparação. A comparação nas redes sociais é algo terrível. Eu brinco que a comparação é a mãe da frustração, porque a gente olha uma pessoa que às vezes começou agora o Instagram e está com 100 mil seguidores e eu não estou ali não sei quantos anos e não consigo ter seguidores. Teve uma identificação aí. E é assim, gente. A gente se compara, a gente fica olhando para a pessoa e fica dizendo assim, meu Deus, mas a grama do vizinho está muito verde e a minha não está. Mas tem duas coisas aqui. Uma, tu pode não estar vendo a dedicação que o teu vizinho está tendo enquanto tu está dormindo. Ele pode estar lá cuidando do jardim, regando, fazendo todo um tratamento que tu não está vendo. Ou, infelizmente, como as redes sociais também são um lugar de aparência, ele pode estar sim comprando seguidores, ele pode estar sim jogando sujo nas redes sociais, mas isso não nos interessa. A gente tem que fazer a nossa parte, olhar para o nosso negócio. E todo mundo que tem resultado nas redes sociais começou com poucos seguidores, começou não sabendo fazer um vídeo. O Paulo Cuenca que fala, se você não tiver vergonha do seu primeiro vídeo, tem alguma coisa errada. A gente precisa ter vergonha dos nossos primeiros materiais, da nossa primeira foto, porque a gente vai crescendo e vai aprimorando. Aqui entra o último item que impede a gente de se posicionar. A soberba e o ego, que também tem a ver com isso que eu estava falando de aparência, que são as métricas de vaidade. As pessoas olham e falam assim, ai, mas um post com só 20 curtidas, ai, mas o fulano só tem isso de seguidor. Começa a olhar essas métricas. Gente, isso no Instagram, nas redes sociais, não quer dizer absolutamente nada. Imagina nesses 10 anos quantas contas de Instagram eu já cuidei, já administrei. Todo final de mês a gente pega as métricas, olha tudo que deu certo e tudo que deu errado. Olha quantos toques teve no link da bio para comprar o produto da pessoa. Sabe exatamente o resultado que deu. Assim, ó, não é surpresa que às vezes uma conta de, sei lá, 1000 seguidores vende muito mais que uma conta de 20 mil seguidores. E isso precisa ser dito. A gente precisa entender que não quer dizer o número de seguidores, quer dizer sim o quanto aqueles seguidores interagem, engajam e compram a nossa marca. Então, as métricas de vaidade, elas só servem para o ego. Infelizmente, isso faz parte nas redes sociais. A gente olha uma pessoa e diz, ah, passa o Instagram dela aí. Ah, deixa eu olhar. Só isso de seguidor? Nem é tudo isso. A gente tem que parar com isso, porque isso não é verdade. Hoje em dia, nesse mundo, a gente pode ter, sim, se a gente quiser, da noite para o dia, a gente vai num site, paga ali R$ 29,90 para um plano, ou 30 para ou 40 para o outro, 50 para o outro, e da noite para o dia tem seguidores. Isso aconteceu com um cliente meu. Ele tinha, acho que, 5 mil seguidores. E ele ia dar uma palestra. Ele era coach e ia dar uma palestra. E ele falou assim, o dia de noite ele me mandou mensagem, Fê, vou comprar seguidores. E eu falei, não faz isso, por favor, não faz isso. E ele falou, como é que eu vou ir numa palestra com não sei quantas mil pessoas e eu vou dar o meu Instagram e vai ter 5 mil seguidores? Eu falei para ele, não importa, tu tá construindo, tu tá começando, não tem problema. Ele não aguentou. Ele foi lá e comprou. Só que quando a gente compra seguidores, o que acontece? Aquilo lá tudo é falso. Pessoas, robôs.
Eles não compram, não interagem, eles não fazem nada, eles só atrapalham aquilo que a gente quer fazer nas redes sociais. Qual foi a consequência? A equipe dele de lançamentos se retirou, falou, não faço mais lançamento para esse Instagram, só se tu começar do zero. Por quê? Não ia dar resultado. Podia fazer o que quisesse, colocar dinheiro, fazer anúncio, qualquer coisa. É uma conta que já estava ali, não tem como. Né? Então, a gente precisa entender que é uma métrica de vaidade. E a gente tem que fugir disso. Sorteios, é a mesma coisa. Ah, mas eu vou fazer um sorteio. Tu pode perder a conta se tu fizer um sorteio, porque não está dentro das diretrizes, das políticas do Instagram. Não pode fazer. E as pessoas fazem e falam, ah, mas eu vou ter muitos seguidores se eu fizer um sorteio. Vai ter, sim, seguidor que quer ganhar o sorteio, mas não quer comprar aquilo que tu vende. Adianta? Não adianta também. Já falei de compra de seguidores e a última do momento é a tal da viralização sem estratégia. Aí eu vejo pessoas que não tem nada a ver com dancinha, querendo fazer dancinha lá no Instagram, porque quer viralizar um Reels. Não adianta, gente. Tem que usar o Reels, é uma ferramenta maravilhosa, mas você tem que respeitar a sua essência, a sua estratégia e a estratégia da sua marca. Então, não adianta querer só fazer dancinha para viralizar, porque tu vai trazer pessoas que estão rindo da tua piada, mas não querem comprar de ti também. Então, a gente precisa pensar nisso. Na prática, agora é prática. Como posso posicionar melhor o meu negócio no Instagram? Então, vocês podem até tirar foto aí, que eu fiz um checklist para vocês aqui. Como construir o posicionamento no Instagram? Defina o seu objetivo com as redes. É o primeiro ponto. Se quiserem anotar ou tirar foto, fique à vontade. Depois eu posso mandar também, Ismael, se quiser mandar. Defina o seu objetivo. Você quer vender? Não, não quero vender. Quer construir autoridade? Quer que as pessoas te vejam como referência naquele assunto que tu fala? Ou que a tua igreja fala, ou que, enfim. É isso, você precisa definir o objetivo. Nem todo mundo quer vender, e está tudo ok. A gente só precisa definir para não sair fazendo besteira lá nas redes sociais. Arrume a sua casa digital. Quer começar a se posicionar? Arruma a casa. Arquiva o que está feio, tira as fotos que não tem sentido, arruma a tua bio, arruma lá a tua foto de perfil, dá uma arrumada na casa para mostrar a sua melhor versão. Atenção para a vitrine do seu negócio. O feed, que é aquela parte que fica embaixo, cheio de fotos, é a vitrine. É onde as pessoas vão ver os teus melhores produtos, os teus melhores serviços, os teus resultados. Então, cuide dessa parte aqui e tenha constância. Não adianta, gente, fazer um dia e não fazer mais. Instagram, se quiser crescer, se quiser ter resultado, é todos os dias. Ai, mas o expert fulano de tal me falou que eu posso postar 2 vezes na semana estrategicamente. Ele te falou porque ele tem milhões de seguidores e para ele hoje não faz diferença, porque ele anuncia, porque ele faz outras coisas. Você que está começando precisa dar um gás, precisa determinar um tempo e precisa sim se dedicar todos os dias para a rede social. Me fala uma pessoa que cresceu na rede social sem fazer isso que eu estou falando para vocês. Não existe mágica. E as pessoas buscam mágica nas redes sociais. E não tem. É trabalho e é trabalho duro mesmo. Checklist básico. Foto do perfil. Então, cuidem a foto do perfil de vocês. Se é uma foto que está realmente mostrando a melhor versão de vocês. De preferência que o rosto de vocês fique bem aparente, que dê para ver. Caso seja logo de uma empresa, cuidem, porque tem algumas cores que não dão muito contraste ali no Instagram e ficam a fonte muito fina. A pessoa nem consegue ver qual é a marca, então cuidem bem essa parte. A bio, que é aquela parte ali que está embaixo da foto, é o nosso cartão digital hoje em dia. Aquele cartão que a gente trocava aqui no evento de networking é isso aqui agora. A gente pergunta qual é o teu Instagram. Ah, esse aqui, deixa eu olhar. Então, ali eu preciso ter as informações bem certas daquilo que eu vendo, daquilo que a gente está fazendo.
Pega aquele exercício que eu falei, de vender em 1 minuto e coloca ali. O que tu faz, para quem tu faz, como que funciona, coloca ali. Outra coisa importante, o link, que é aquela parte azulzinha ali que fica agora embaixo do ver tradução ali. Gente, o que tem de empresas nas redes sociais que não tem um link para o WhatsApp, que está deixando dinheiro na mesa. Não dá, vocês têm que ter o link ali para a pessoa entrar em contato com vocês. Outra coisa, destaques. Aquela parte ali de baixo, essas bolinhas aqui, é o outro caminho que a pessoa faz para saber aquilo que a gente faz. Então, olhem os destaques de vocês. Será que quem está chegando agora consegue ver quem você é, o que você faz, quais são os seus serviços, como que ela faz para contratar? Arruma isso aqui. E, de preferência, coloque algum resultado ali, feedback de cliente, alguma coisa que vocês consigam incluir nesses destaques. Publicações fixadas. Agora, no feed, a gente pode fixar até 3 publicações ali. Então, peguem as melhores publicações de vocês, aquela que explica um pouco sobre o produto de vocês, o serviço, apresenta vocês ali, e coloca ali, porque a pessoa ela vai entrar, ela vai fazer exatamente esse caminho. Ela vai olhar a foto, a bio, os destaques e a publicação. E ela vai ver também as últimas publicações que vocês fizeram. Outra coisa bem importante é usar recursos do Instagram. O Instagram ele tem algoritmos diferentes para cada recurso. Então, para o feed é um algoritmo. Lá para as lives é outro algoritmo. Para os Reels é outro algoritmo. Então, a gente precisa usar esses recursos. Se ele está criando esses recursos, ele quer que a gente use. Então, não adianta sempre postar um card estático, sempre uma foto. Não, a gente precisa fazer carrossel, precisa postar vídeos, tem que usar os outros recursos também. Aqui eu trouxe para finalizar alguns cases de posicionamento para vocês entenderem um pouco mais do trabalho que eu faço nesse sentido de posicionamento, tá? Fica mais prático de mostrar para vocês. Aqui eu estou trazendo o exemplo da Gabriela. Quando ela começou o trabalho, ela tinha 2.918 seguidores. Ela não queria abrir mão de nada do que ela vendia. Ela vendia tintas, fazia crochê para vender, máscaras, que era na época da pandemia, então ela vendia máscaras super modernas, assim, até com brilho, sabe aquelas máscaras que a gente começou a comprar na pandemia, e roupas. Então, olha a quantidade de coisa que ela vendia aqui. Tá? Ela fazia, olha lá a bio dela. Estava escrito, da Gabi tem uma loja de tintas. Essa loja de tinta era uma loja há mais de 40 anos da família do esposo dela. E alguns dons, transforma o fio em amor, vendo beleza, conforto e bem-estar, me chama. Aí tu entrava no feed dela, tinha crochê, tinha tinta, máscaras e roupas. Me digam, quem vende tudo não vende? Nada. Era exatamente isso. E quando ela era questionada sobre isso, no método Posiciona, ela falava, crochê não dá dinheiro. A minha maior paixão, meu propósito é o crochê, mas não dá dinheiro. Era a crença que ela tinha em relação a isso. Daí a gente começou a trabalhar nessa questão do posicionamento dela. Ela se posicionou, mas eu preciso fazer aqui uma observação. Ela teve esse resultado porque ela se dedicou. E uma palavra-chave aqui, ela obedeceu e passou pelo processo. Ela não ficou olhando, ela não ficou colocando desculpas. Eu lembro um dia que ela falou, Fê, eu fiquei quase 3 horas editando um vídeo no meu computador. Meu computador assim, é muito ruim, mas eu não tenho condições de comprar outro. E eu só falava para ela, suporta o processo que tu vai comprar o melhor computador na hora que isso tudo der certo. E ela suportou o processo. E foi o que aconteceu. Ela escolheu aquilo que ela amava, que faria até mesmo de graça. Gente, quem conhece aqui a expressão 6 em 7 de lançamentos? Tá, 6 em 7 é assim, ó, é faturar 6 dígitos em 7 dias. 6 dígitos, acima de 100 mil reais em 7 dias. Tu faz um curso, um lançamento na internet, tu ganha isso. Então, no digital, a gente tem esse jargão, tu já fez um 6 em 7, já fez um 6 em 7. Nossa, é muito legal fazer 6 em 7. Ela fez 6 dígitos em 1 dia no segundo lançamento dela.
porque ela estava totalmente posicionada e ela conectou com as pessoas e as pessoas entenderam aquilo que ela fazia. Hoje, ela e a família inteira vivem desse negócio online. Tá? Então, um case muito legal que eu quis trazer para vocês entenderem a importância do posicionamento. Ele pode mudar vidas, pode mudar famílias, pode mudar o teu negócio, pode mudar tanta gente que hoje ela alcança. Também, as alunas dela, ela consegue passar mensagens tão legais para as alunas dela, porque ela está ali se posicionando, ela tem voz para aquele público, é um público fiel, é um público que ela pode ajudar de várias maneiras. Então, eu sou realizada, né, vendo essas coisas, porque eu consigo ver o quanto uma pessoa que se achava nada, que achava que não podia realmente viver do seu propósito, e do nada ela está assim hoje, grandona, maravilhosa, e eu fico muito feliz de ver isso. Essa é uma outra aluna também, que era fisioterapeuta e trabalhava com aquelas massagens faciais, como se fosse um yoga facial, contra o Botox, assim, para pessoas que não queriam fazer aplicação de medicamento, procedimento. E ela teve um filho e ela não queria sair da sua família para trabalhar. Ela queria fazer algo online. E ela também começou e deu, acho que 15 dias de mentoria, ela viralizou um Reels. Mas ela viralizou um Reels estratégico, que era justamente aquilo que ela estava ensinando. E foi muito legal, porque ela logo já começou também, e hoje ela já tem o curso dela, já está no caminho também para fazer lançamentos. Então, isso é muito gratificante, ver que pessoas comuns, que tinham vergonha de fazer vídeo, vergonha de aparecer, vergonha de se posicionar no digital, estão aí hoje colhendo seus resultados. E o último que eu vou trazer para vocês aqui é do pastor Michael Abud, meu pastor lá de Balneário. Ele teve um problema nas redes sociais dele, depois da questão política do ano passado, que ele andou se posicionando e a conta dele foi bloqueada. E nós criamos um Instagram do zero para ele, tá? A data ali, 11 de janeiro de 2023. Nós começamos, então, com esse trabalho. Nos posicionamos, fizemos toda a lição de casa, que eu digo, né? Tudo que tem que fazer. E ele é uma pessoa muito, muito dedicada, que eu falo, pastor, grava um vídeo aí agora. Ele vai lá e grava, manda, faz, porque isso é muito importante falar para vocês também. Não é só contratar uma pessoa, é realmente fazer aquilo que deve ser feito todos os dias. E isso não é a parte fácil. Essa é a parte que realmente dói na gente, ter que fazer. Mas ele fez, ele é uma pessoa muito dedicada. E hoje, até há pouco tempo atrás, agora ele bateu 100 mil seguidores. Até já fiz o post dele ali agradecendo, porque foi muito rápido, foi uma questão assim de ali janeiro até agora que a gente conseguiu, e não é por número de seguidores, é pelo engajamento, pelo número de vidas que estão sendo tocadas pela expertise dele e pelo testemunho de vida dele, pelas coisas que ele fala ali. Então, é muito gratificante ver que uma pessoa está indo para a internet, conseguindo passar a sua mensagem ali, conseguindo realmente se posicionar. Então, para finalizar, seja o primeiro na mente das pessoas no seu segmento, esteja presente, seja constante, empilhe conteúdo, entregue o que você sabe, seja relevante no off para ser interessante no on. Não adianta querer fingir lá no on. Tem gente que aluga carro, aluga casa para ostentar, para dizer que tem. Não adianta isso, gente. A gente tem que ser de verdade, ser relevante mesmo no offline para ser interessante no on. E uma frase que eu gosto muito também é essa: monetizar o nosso conhecimento é fazer uma boa mordomia das habilidades que recebemos de Deus. Então, não tem nada de errado da gente querer monetizar o nosso conhecimento, criar cursos, criar mentorias, fazer coisas que ajudem outras pessoas também. E também vender os nossos produtos e serviços e fazer com que a nossa empresa seja próspera. Não tem nada de errado. Isso é fazer uma boa mordomia daquilo que Deus tem nos dado. Não espere ser nota 10. O 1 já pode ajudar o 0. Às vezes você pode pensar, mas eu não sei, eu recém estou começando. Mas você já deu algum passo que alguma pessoa não deu. Então, use as suas experiências para ajudar alguém. A gente sempre está no meio do caminho. A gente aprende com alguém que sabe mais que nós, mas a gente ajuda alguém também que está começando. Você sempre pode ensinar alguém e sempre pode aprender mais.
Aqui eu tenho um presente para vocês, para quem fizer uma ação agora que eu vou propor para vocês. É um presente, nem te contei, né? Mas é. Ó, quem mandar uma mensagem lá no meu direct e dizer uma frase que marcou esse momento que nós tivemos juntos, me dá um alô lá. Eu vou gravar um áudio para vocês, fazendo uma análise do Instagram de vocês, daquele que vocês mandarem a mensagem, tá? Ó, não garanto que vai ser hoje, né? Vai ser durante essa semana, mas todo mundo que mandar uma mensagem vai receber uma análise do seu posicionamento no Instagram. Gosto de fechar com essa frase: a vida gosta mesmo é de quem se posiciona. É a frase que eu uso no método Posiciona, uso na minha vida também, porque eu acredito que posicionamento, além de tudo isso que a gente falou, é também assumir um papel na nossa vida, é sair do vitimismo, é ir para a ação, é fazer realmente o que precisa ser feito. Mas, como eu estou num público cristão aqui, eu vou complementar essa frase com um versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida gosta mesmo é de quem se posiciona. Muito obrigada. Antes de entregar, vocês acham que a Fê merece caixinha também? Sim. Vocês gostaram? Sim. Eu tenho algumas coisas para falar acerca da Fê Albuquerque. Nós nos formamos exatamente no mesmo dia, porém, Xelinha e eu contábeis, a Fê em marketing. Foi uma treta aquela formatura, né? Deus da glória, eu fazia parte da comissão de formatura. Só quem já fez parte da comissão de formatura sabe como esse negócio funciona. A Fê, depois de tudo isso, ela criou toda a minha parte de marca, quando ela tinha agência ainda. Criou o Miller Desenvolvendo Pessoas, o sobrenome Miller, Salemão, lá de Teutonha, lá. Criou toda a nossa parte de marca, criou muita coisa de estratégia para nós. E hoje falarmos sobre liderança foi fruto de uma conversa que nós tivemos. Nós dividimos sala durante muito tempo. Ela quer dividir sala com a gente lá em Balneário Camboriú. Vocês acham que ela tem que levar a gente embora, sim ou não? Tudo bem, então deixa aqui. Viu só, Fê? Não estou sozinho, não vou. Não vamos. Não vamos ficar por aqui. Mas dividimos sala durante acho que uns 3 para 4 anos, né? Dentro da mesma sala, a Fê tinha a sala dela, a Fê Mison e a Xeninha Mael na outra sala. Choramos muitas vezes juntos. Sorrimos muitas vezes, muito mais sorrimos do que choramos. E pudemos caminhar de uma forma muito legal. Podemos ver muitas coisas bacanas acontecendo através da vida da Fê, o posicionamento dela de ir para Balneário Camboriú, o posicionamento dela de querer nos levar embora para lá também. Mas nós entendemos isso, e foi numa conversa. Fê, me ajuda, pelo amor de Deus. As coisas no meu Instagram não engajam. Abre teu Instagram. Lembra dessa conversa? Quantas postagens tu tem aí? Só 700 e tantas. Quantas dessas postagens repetem? Nenhuma. Tu entende? Tudo que tu entrega é muito profundo, tudo que tu entrega é muita coisa. As pessoas têm medo de olhar para o teu Instagram. Eu, caramba, meu. Como assim a gente se preocupa em fazer um negócio legal, fazer um negócio profundo? E quando a Fê me falou isso, eu parei, puxa, mas eu preciso fazer algo diferente. E eu gostaria que vocês anotassem isso. Anotem essa frase que eu vou dizer. Estou pegando um pouquinho da frase da Fê, da fala da Fê. Mas seguidores precisam ouvir parábolas. Seguidores precisam ouvir por parábolas. Discípulos foi dado a graça de conhecerem os mistérios do reino dos céus. Pastor, esse negócio aí de igreja, de dentro da igreja. O Espírito Santo vai falar muito com você através disso. Seguidor precisa ouvir parábolas. Discípulos, a eles foi dado o poder, a graça de ouvir os mistérios do reino de Deus. De ouvir.
os mistérios do reino de Deus. Deus vai falar muito com você através disso, através desse texto, dentro dos teus negócios. E eu queria agradecer de coração, Fê, muito obrigado por poder estar aqui com a gente, muito obrigado por compartilhar a tua família com a gente, obrigado por ser essa pessoa iluminada que és. E palmas para a Fê. Agora chegou o momento de entregar o mimo.